Sejam bem-vindos a essa aula, onde nós daremos continuação à nossa conversa sobre o processamento de dados através do método relativo, utilizando a RBMC como a nossa rede de referência. O software que nós iremos trabalhar no momento é o Spectra Precision Survey Office. Para quem trabalha com TBC, não vai sentir nenhuma dificuldade, ele é muito parecido. Mas para o pessoal que já vem de uma outra plataforma, um Topcon Tools, por exemplo, vai notar que ele é um pouquinho diferente. As operações elas são basicamente similares à do TBC. E nesse primeiro momento, o que nós iremos fazer? O processamento da nossa base através das nossas bases de referência. E na segunda aula, na nossa próxima aula, como que a gente realiza o processamento dos nossos pontos de interesse, os nossos hovers, junto a essa base já processada. Vamos ver como que faz? Vamos ver como é que fica? Então eu entrei em um novo projeto, onde nós iremos criar um novo modelo, que é esse modelo em branco. Dentro dele, busco as configurações do projeto aqui na parte superior, e aí a gente define o sistema de coordenadas, a quantidade de casas decimais, qual é a precisão que nós teremos também. Tudo isso aqui vai ser editado conforme o nosso projeto. Então eu entrei aqui em sistema de coordenadas, alterei as minhas informações, sistema, Sirgas 2000, sempre, adote o fuso de seu interesse, de acordo com o seu projeto, e avance. Nenhum geoide será selecionado para esse processamento nosso. Então, a partir desse momento, entramos em unidades, onde em coordenadas gostaríamos que nossos erros horizontais eles fossem expandidos. Então, a gente troca para sim, e a mesma coisa relacionada às precisões das casas decimais. Então, se a gente pega no manual técnico de posicionamento, nós temos o número de casas decimais já pré-estabelecidos. Então, 3 casas para latitude e longitude e 2 para coordenadas, elevação e também para as nossas distâncias, que é onde nós entramos agora. Em cálculo, nós iremos definir a tolerância do nosso ponto, olha só, a qualidade do levantamento, o que é tolerável, o que não é tolerável. A gente introduz aqui os valores, então temos 2 centímetros e 5 centímetros como tolerância horizontal e vertical para o levantamento. Está mais que ótimo, pensando na qualidade do seu equipamento topográfico. Pós-processamento você geralmente vai ter na casa de poucos milímetros, e ainda mais se você pensar que o georreferenciamento para divisa seca é até 50 centímetros como tolerância, E aqui a gente está bem dentro disso daí. Vim em erro padrão, onde nós iremos definir o nível de confiança do nosso trabalho. E qual é o nível? 1 sigma. Comentamos já na aula passada que 1 sigma ele tem um nível de significância de 68,7%, que é exatamente o mesmo valor que a gente deu entrada no Topcon Tools, ou de 1 sigma no TBC. Concluí a minha ação. Então, nós temos já a nossa grade de coordenadas configurada com base nessa nossa pré-definição, e a nossa próxima etapa é justamente trazer os dados de interesse. Ele pode ser feito de 2 formas. 1, através da importação dos dados, e 2, arrastando da nossa janela ou da nossa pasta de organização para dentro do projeto. Farei dessa forma porque eu acredito que seja mais simples. Selecionei minhas 3 bases, arrastei para dentro do sistema. E a partir de agora, a gente vai lá na definição tanto da antena quanto do receptor. Como esse aqui ele já veio da rede, da RBMC, ele já vem automaticamente o fabricante e também o modelo utilizado. Inclusive a altura que o instrumento ele foi posicionado no pilar de referência. Em receptor, a mesma coisa. Então, basicamente, eu aplico essa alteração. Temos os vetores já criados aqui em tela e a gente vai trazer a nossa base. Trazendo a nossa base, a gente ajusta as coordenadas das nossas referências e aí depois realiza o processamento. Diferentemente do caso anterior, a gente deve entrar em antena e aí definir quem é o fabricante e a marca do equipamento. Isso acontece muitas vezes porque dentro do arquivo Hynix, que é o arquivo matriz, que a gente chama, a gente já viu isso daí, que é o arquivo de rastreio, o sistema ele não conseguiu identificar qual é a característica do equipamento. Se ele identificasse, ou se ele já conseguisse puxar qual é o modelo padrão, com certeza, da mesma forma que o anterior, ele já atribuiria para a gente automaticamente as informações. Troco aqui para receptor, entro com o nosso fabricante também e confirmo.
Já temos a nossa base em tela e os vetores criados de correlação de cada rede de referência para junto com ela. Então, a partir de então, o que nós fazemos? Vamos introduzir as coordenadas corrigidas dos nossos pontos de interesse. Clique em cima do seu ponto de referência, deixe ele selecionado, botão direito, propriedades. Na coluna ao lado, busque o símbolo do adicionar coordenadas e aí nós traremos, com base naquele descritivo baixado do IBGE, as informações de correção ou as coordenadas finais. Lembrando que às vezes pode não ter variação, justamente porque lá trabalha-se com 3 casas decimais e aqui com 2. Mas vamos ver só para ter certeza. Fazendo a visualização, percebam só, 7.573.785.991. 99, certinho. A mesma coisa vale para a nossa coordenada do eixo E, que é 0,24, ali ele atribuiu já como 0,2, e a nossa elevação arredondou 58,7 para 59, correto. O que nós fazemos? Alteramos a qualidade para qualidade de controle, porque ele é a nossa referência, concluímos a ação em OK, e aí apertamos o calcular no projeto requerido. Ele já atribuiu, já imputou essa informação dentro do sistema. Repetimos o mesmo processo para as outras 2 bases. Selecionei o ponto. Como a nossa janela de propriedades ela continua ativa, basta eu vir aqui do lado em adicionar coordenadas e digitarmos as nossas informações também com base no descritivo criado. Também fazendo a visualização desse descritivo, notem, lá depois da casa decimal, 88,9 virou 89, 85,4 virou 85 e a nossa elevação 98,0, cravou aqui certinho. Venho em qualidade de controle, confirmo essa ação e aí eu realizo a inserção dessa coordenada para o meu projeto. Repito a operação agora na última de nosso interesse. E assim como nos outros, as coordenadas elas estão basicamente idênticas, pensando no número de casas decimais, que é já do descritivo. Então isso que é interessante quando você trabalha com um equipamento que fica muito tempo rastreando, ele tem uma precisão e uma acurácia extremamente alta, que é justamente por isso que é trabalhado na RBMC. Apliquei, calculei, pronto, todos os pontos já foram inseridos aqui para a nossa correção. Qual a próxima etapa? O nosso processamento. Venho na aba Levantamentos, onde eu vou em Processar linha de base. Ele já inicia contabilizando a quantidade de vetores existentes, todos eles para com a nossa base de referência, e a partir do momento que ele conclui essa operação do processamento, nós iremos fazer o ajustamento da nossa rede, ou seja, trazer ela de fato para a coordenada final. Logo abaixo da nossa janela, assim que ele conclui o processamento, pressione salvar nos resultados e 6 observações, que é a quantidade de linhas de vetores que nós tínhamos para isso. Salvei a informação. Para onde nós vamos? Para ajustar a nossa rede. Aqui nesse ajuste de rede, basicamente, selecionamos as opções 2D e E de elevação para cada uma de nossas estações de referência. E aí nós damos entrada nas precisões lá do descritivo. Então, com base nessa variação, o sistema ele já irá fazer o ajustamento da nossa rede, da nossa base de interesse. Então, buscando primeiro, .001, .001, .005. Vou fazer a importação, vamos ver o que vai acontecer. 0,001. Arredondou para 0. Mesma coisa no de baixo vai acontecer. E por fim, na elevação, coloquei 5. Arredondou para cima. Então seria uma variação de 1 centímetro na nossa elevação. Repito o procedimento para as outras nossas 2 bases. Então eu vim aqui, busquei meu descritivo e eu introduzo os nossos valores. Então, 1 no primeiro, 2 no segundo e 8 no terceiro. Com base nos valores aqui trabalhados, pessoal. Sempre isso, importante. Arredondou para cima, 1. E agora, por fim, na nossa terceira e última base utilizada como referência. 1 em leste, 1 em norte e 6 na elevação. Assim como nos anteriores, ele arredondou para 1 centímetro. Clico em ajustar. O ajuste ele foi bem sucedido, então nós já temos nossos valores, nossa elipse de erro e assim por diante. Conclua a operação e gera o nosso relatório lá em Dados, Relatórios, Relatório de ajuste de rede, opção 5. Ele criou para a gente o relatório do ajuste da nossa rede, temos a estatística de ajustamento, temos as coordenadas de controle com as suas variações, eixo norte, este e
a elevação, restrições do ponto de controle, coordenada da quadrícula ajustada, coordenada geodésica de todos os vértices. Olha só a coordenada aqui da nossa base de interesse. Mesma coisa vale no sistema de grid, ou seja, coordenadas do tipo TM. E a gente pode salvar esse documento que é extremamente importante para a gente também. E agora, na nossa próxima aula, como que a gente faz o processamento dos nossos pontos hover com a nossa base já corrigida. Até lá e muito obrigado.